como eu vim de escritório de contabilidade, a minha formação, então contadores na época, o escritório de contabilidade era o quê? Você entrava no escritório de contabilidade, era aquele monte de papel espalhado para tudo quanto é lado. Na mesa do contador, cheio de papel. Você queria fugir um pouco dessa marca? Eu sempre tive comigo. Essa cultura do papel. Então, quando eu saí, que fui para trabalhar nessas empresas, eu vi que lá era muita tecnologia. Né? Era muita tecnologia, exploração de petróleo, depois a Flexibras, aqueles robozinhos, o cara aqui de cima do navio, o robô a 1.500 metros lá embaixo, com braço eletrônico, instalando, e os caras manipulando. Era muita tecnologia aplicada, para época. E aí eu falei, não, se um dia eu tiver um escritório meu, eu não vou ser esse contador tradicional, não quero. Então, como eu conhecia um pouco de tecnologia e tinha conhecido um pouquinho do CP500, da IBM, que já trabalhava com computador, já tinha alguns softwares acontecendo. Por exemplo, na época era o ProSoft, que era o software maior, e era em DOS ainda na época. Então já tinha. O que eu fiz? Esse pessoal aqui, tipo o Jonathan, nem sabe do que a gente tá falando. Não sabe não, isso aí não. Ele pode deixar bem gravado isso, que vai ficar nem imagino que seja o DOS. Não imagina. Né? Então, assim, isso eu comecei a fazer. O que aconteceu? A ideia era, eu não tinha papel mesmo, já na época, muito pouco papel, mas tinha coisa que não tinha jeito. Mas tudo eu usava, como eu já conhecia um pouco de tecnologia, tinha acesso a essas tecnologias, como é que funcionava. RPs, por exemplo, a Flexibras usava a Oracle. E eu fiquei 2 anos ajudando a implantar o Oracle na Flexibras. Então a gente percebia. Então eu comecei a montar o escritório já usando um pouquinho de tecnologia. Né? Aí eu falei, por quê? Qual era a ideia? Era exatamente chegar a informação digitável já, não ter aquela base. Então eu falei assim, mas esse foi um dos pontos. E um outro ponto, que na legislação, para a empresa de informática, tinha uma carga tributária menor. Entendeu? Tem que usar, né? Tem que usar o seu conhecimento para você mesmo. Exatamente. Né? Então, na época, se você tivesse uma empresa de contabilidade, tipo assim, você pagava 10, e se você tivesse uma empresa caracterizada como informática, você pagava 5, por exemplo. Eu falei, eu sou empresa, mas eu vou usar. Aí botei toda uma característica para também ter de informática. Aí botei JP de Josimar Pinheiro, né? Informática. E aí fiz essa empresa. E aí, quando eu senti que esse negócio estava indo bem, aí eu cheguei pro meu diretor e falei, cara, a partir de aí eu vou sair. Mas ele estava no finalzinho do ano. Ele falou assim, não, cara, me ajuda aí, não posso ser agora não. Nós temos que fechar esse balanço, tem auditoria, tal, pá. Aí eu também não podia deixar ele na mão, obviamente, né? Aí eu falei, não, perfeito, vamos fazer. Então nós vamos até fechar os balanços, vamos auditar. A hora que tiver auditado, a gente encerra. Não, show. E isso ficou. E aí eu consegui fazer assim. Quando foi em fevereiro, a gente terminou esse processo lá na Flexibras. Fechamos o balanço, auditamos, fechamos em fevereiro. Aí em fevereiro eu saí da Flexibras e fiquei me dedicando 100% ao escritório. Sim. E esse escritório era em Campo Grande, no mesmo prédio que eu morava. Foi bem rápido mesmo, né? Coisa de 6 meses você já entre montar e sair, né? Montar o escritório e já sair da Flexibras. Bem rápido. E esse escritório era na sala, no prédio onde eu morava mesmo, porque eu morava um prédio do meu sogro e tinha muita vaga lá. Aí eu peguei lá um apartamento lá, que tinha uma varanda enorme, e conversei com o meu sogro, ele cedeu para mim. Aí o que eu fiz? Eu fechei ali a varanda, fiz uma sala e fiz o escritório ali. Entendi. E morava ali num outro apartamento. Né? E comecei ali. Aqui em Vitória? Lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande, que eu morava e casei e fui morar. Estava em Campo Grande. Você vinha então para Vitória? Vinha para Flexibras e voltava. Flexibras e morava em Campo Grande. Fiquei fazendo isso. Entendi. E montei o escritório ali no mesmo prédio onde eu morava. Montei ali, o meu sogro cedeu ali. Né? Isso é até uma coisa boa, né? Que me alavancou, me ajudou bastante ali no negócio. Tava tudo próximo ali, né? E montei ali. E quando eu saí. Só que essa coisa começou um volume muito grande. Aí, o que eram meus clientes que eu tinha? Era tudo de fora do Espírito Santo. A maioria era de São Paulo. Aí eu ficava... O pessoal queria montar empresas aqui para aproveitar a carga tributária. O benefício fiscal, e me contratava para ser, vamos chamar assim, o contador dele. Mas o que eu fazia nesse escritório? Mas continuava com empresas em São Paulo. Eles montava uma filial ou outra empresa, enfim. Entendi. Aí, pois é, mas o que eu fazia exatamente nesse escritório? Eu não fazia contabilidade.
Eu fazia a viabilização do negócio dele aqui. Entendi. Então ele vinha, tinha uma demanda. Aí eu olhava a demanda dele, estudava e falava, a melhor forma de você fazer é assim, a empresa tem que ser assim, capital tem que ser isso, a gente precisa isso de limite para lá, para cá, para lá. Fazia todo aquele projeto, né? E tirava a licença do Fundap para ele, com a empresa, registrava o Fundap e falava assim, agora toma aqui, a empresa é sua, pode operar, leva para sua contabilidade, tá bom? Que agora você tem que operar. Ah, você não assumia a contabilidade? Não, até então não. Até então não fazia contabilidade. Só fazia os projetos de abertura de empresa. Viabilizava ele para vir para o Espírito Santo e dava a consultoria para ele desse negócio. Até começar. Porque ele tinha uma fase seguinte, ele tinha que fazer contrato para o Bandes, para ele tirar financiamento, depois tinha calção, tinha uns detalhes técnicos. Fisicamente a empresa ainda nem existia também, Não existia. Então eu fazia isso e fazia a consultoria para o cara. E falava, contabilidade? Porque muitas delas tinham, em São Paulo, a contabilidade era centralizada. Sim. Então não... para mim também não justificava. E era um processo novo de contabilidade também. E aí a gente começava a fazer isso. Fazia isso. Aí pronto, as empresas começavam a operar. Só que o que acontecia? A hora que ela começava a operar aqui, a Receita Federal também, que não conhecia muito esse movimento, que foi novo para a Receita Federal do Espírito Santo, conhecer como é que funcionava esse processo de importação, né, por conta e ordem, por conta própria, como é que funcionava isso, os fiscais também não sabiam. E aí os contadores, muito menos. Começava a contabilizar isso de uma forma esdrúxula, totalmente diferente. Aí quando batia lá na Receita Federal, que os fiscais olhavam, ninguém entendia nada por nada, o que os fiscais faziam? Suspendiam o CNPJ da empresa. Ó, para um pouquinho aí, deixa eu entender. Você imagina uma carga parada no porto, um dia, 2 dias pagando armazenagem, capatazia, blá, blá. Era um absurdo. Em dólar ainda. Em dólar. Né? Então aí parava tudo, tinha que olhar toda a documentação, dava canal vermelho, canal cinza. Você imagina que doideira, que tempo, né? Aí os caras ficavam malucos, e com certeza os empresários ficavam doidos. Minha carga parada, e não sei o que, e custo e tal. Aí voltava o Josimar, e isso aqui, não, isso aqui. Não, mas isso aqui, tá vendo? É por isso. E ficou aquele... Aí foi de novo que eu comecei a perceber, falei assim, poxa, impossível que os contadores não sabem fazer um negócio desse. Porque como eu já fazia, para mim era óbvio. Entendeu? Que eu fazia lá na Flexibras, na Sigma. Então para mim era óbvio aquilo. Mas eu falava, gente, mas lá era um RP 100% integrado. Então eu também não via toda a cadeia do processo. Entendi. Né? Porque já passava, era um RP 100% integrado, já chegava na contabilidade, né? Praticamente configurado. Análise, exatamente. Então, mas os caras davam muito problema e as empresas um problema. Aí o cara batia, poxa, mas eu comecei a olhar, eu falei, cara, puta não. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou abrir uma célula de contabilidade aqui dentro. Entendi. Aí contratei um cara de contabilidade, botei dentro do escritório, e aí fazia todo esse projeto, o cara me pagava por isso, né? Depois mais uma consultoria, e falei assim, ó, agora mas também eu consigo, você precisa de um contador aqui no Espírito Santo, porque o seu contador de São Paulo não sabe como é que funciona o benefício aqui, eu sei. Eu posso te apresentar um contrato de recorrência de contabilidade para cuidar do seu negócio aqui e falo com o seu contador lá em São Paulo, eu me resolvo com ele, beleza? E assim eu fiz. Entendi. Né? Então toda a parte que é aqui no Espírito Santo você fazia e mandava para São Paulo para finalizar. Para finalizar. Então eu tomava... Para integrar junto no grupo econômico. Eu era contador responsável da empresa dele aqui no Espírito Santo.